recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparado para toda boa obra. Você vê, é o mesmo texto, é a mesma coisa, apenas numa linguagem que se faz mais compreensível. Admoesta-os. Qual é a referência que nós temos na língua portuguesa de admoestar? Recordar. Recorda-lhes. Recorda-lhes o quê? Que eles devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. Este é um assunto muito importante para nós. Olha, amados, todos nós temos liberdade, glórias a Deus por isso, de pensar de uma forma ou de outra, especialmente na questão política. Eu sou de um tempo que eu ainda escuto isso, que política e futebol não se discute. Porém, isto é quase uma mentira muito deslavada, porque acaba sempre discutindo. Futebol e política sempre se discute, sempre se fala. Às vezes com mais respeito, que é o que eu gosto de fazer, e outras vezes pessoas não têm o respeito e aí levam para o extremismo, e esse extremismo não é bom, nenhum extremismo é bom, a ponto de romper relações, a ponto de não se falar, a ponto de se agredir, de se tornar violento um com o outro, ao ponto de tirar a vida um do outro. Seja pelo futebol, vocês sabem muito bem o que é isso. É impressionante de ver, né, como é que as brigas de torcida aí são levadas a extremos. Pessoas são mortas, ou matam pessoas por causa de tipo de futebol, outras por causa de política. Então, isto não deve fazer parte da nossa vida, mesmo porque, qual que é a orientação? Vocês devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. Quer eu goste, quer eu concorde ou não. Eu devo me submeter às autoridades. Quer eu goste ou não. Vamos ver a King James, ver se tem alguma diferença ali, que eu estou com ela aqui. A King James. Lembra a todos, admoesta-os, recorda-lhes, lembra eles, lembre a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam. E as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Quem que institui a autoridade? Vamos lembrar onde é que está escrito isso para que a gente possa ter na clareza da palavra de Deus. Nós devemos ser como a Bíblia encarnada, né? Ou encadernada com pele. Então, onde é que está escrito isso? Romanos capítulo 13, vamos deixar na King James mesmo, a partir do verso 1. Romanos 13 é o 13. Vamos lá. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Então precisa estar guardado isso aqui. Não há autoridade que Deus não esteja no comando disto. Se há o governante que há hoje na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, isso foi colocado pelo próprio Deus. Mas como? Eu não vou discutir com Deus, gente. Como é que eu vou discutir com Deus? A gente tem que ter a viva esperança de saber que o governo justo, bom, luz, é lá na glória. Aqui nós vivemos num mundo que já sou maligno. Então nós devemos apontar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé e tendo a viva esperança de saber que um dia nós estaremos debaixo do grande e eterno Rei e ele governará sobre todos nós, com a reta justiça. Oh, maravilhoso isso. Mas enquanto estamos aqui, o que nós devemos fazer? Vamos lembrar que não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Então o que nós devemos fazer? A autoridade que tem no Brasil, todos os governantes devem falar o quê? Amém. Amém. Vamos continuar trabalhando? Vamos continuar. Ai, pastor, mas está muito difícil aqui. Ele só cobra imposto e a gente só paga, passa o ano inteiro, metade do ano é pagando imposto. Ó, isso não é bom. Tira isso da tua vida. Diga assim, ó, graças a Deus, obrigado, meu Deus, que eu ainda tenho trabalho. Ai, mas aumentaram o IOF. Quem é que sustenta você? Você depende de quem? Então lembra disso para a gente não fazer aquilo que não deve. A gente não deve ficar falando mal, Tá vendo o texto como é que fala? Obedeçam isso. Deus vai dar trabalho. Nem que vocês sofram, não tem problema. Calma, uma hora vai acabar isso aqui. Aqui não é para sempre. Não é para sempre. O para sempre é lá. Então vamos lembrar. Vamos lembrar lá de Tito, capítulo 3. Na King James está boa a versão. Então lembre a todos, tá? Não promovam a calúnia a ninguém. Não promovam calúnia a ninguém. O que é caluniar? É falar mal ou a falar aquilo que não é verdade. Vamos ver a linguagem de hoje. Ali tem a linguagem de hoje. Vamos ver se você consegue pra gente aí. Se ela fala isso de uma maneira mais clara. É HT, não sei o que. Eu acho que tem. Aí. Aconselhe que não falem mal de ninguém. Olha lá, não falem mal. Volta lá. King James, não caluniem a ninguém. Não falem mal de ninguém.
E aí, meus amados, nós todos temos que ter muito cuidado. Porque eu falo mal e você também. Pode ser que o nosso falar mal esteja diminuindo e eu louvo a Deus e rogo a Ele, primeiro em mim, depois em todos nós, que a gente fale cada vez menos mal das pessoas. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que, vez ou outra, olha que a gente vê. E a pior coisa é quando a gente fala assim, não, eu não estou julgando, mas... pronto, já começou o julgamento. Quando você fala assim, não, eu não estou julgando. Mas sabe o que é? Puxa, é melhor você ter ficado quieto. Melhor ter ficado quieto que ter falado isso. Entende? A gente tem que ter cuidado, gente. A boca, a língua, ela fala tudo. E a gente deve lembrar que a boca deve falar do que está cheio o coração. Então nós estamos aqui para nos encher do Espírito e para que a gente não julgue. Não julgueis para que você não seja julgado. Não fale mal de ninguém. A gente deve caminhar assim, tá? E por isso que eu fui o primeiro a falar que eu falo mal. Nunca faço isso o dia inteiro. Mas eventualmente eu reconheço que às vezes você está falando, você já não está falando tão bem. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Para que isso vá diminuindo, e para que isso não ocorra na nossa vida. Processo de santificação, aperfeiçoamento, amadurecimento espiritual. Vamos lá. Sejam pacíficos. Sabe aquela coisa de não colocar gasolina? A hora que alguém começa a falar, você já fala que é isso, aquilo outro, daqui a pouco está todo mundo... Nós devemos promover a paz. Gente, vamos parar. Para. Vamos lembrar do que o Senhor está falando para nós. Nós devemos pacificar. O que mais? Sermos equilibrados. Essa palavra é muito gostosa da gente pensar na prática dela. Ter uma vida equilibrada. Mas vou aqui cutucar meus irmãos. O que é ter uma vida equilibrada? O que é ser equilibrado? Olha como é que é legal a gente pensar nisso. Para ver como é que eu estou. Eu estou vivendo de uma forma equilibrada. Equilibrar é colocar tudo no seu devido lugar. Não é isso? Acho que equilibrar é você ter tudo no seu devido lugar. Eu conversei com a minha esposa uma coisa que, quando aquilo eu ouvi a primeira vez, passou pelo menos um mês. Eu refletindo naquilo. E eu tenho certeza que aquilo mexeu comigo de uma tal maneira que foi depois disso, o John não está aqui, né? Mas foi depois disso que a gente organizou tudo aqui no fundo. Faço até questão que todo mundo vá lá ver como é que está bem organizado. Lá no fundo, também nós organizamos tudo. A cozinha está bem organizada, está tudo organizado. E lá em casa também a gente deu uma organizada em tudo. Porque eu senti que não estava equilibrado. E essas três coisas é que mexeram comigo, gente. Eu confesso a vocês que eu ouvi isso, eu não sei se é uma prática judaica, se é uma filosofia, ou se, eu só sei que me ajudou, eu não sei se pode ajudar vocês. Mas eu ouvi assim, ó. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu achei isso, ao primeiro momento eu fiquei pensando nisso um mês. E eu não conseguia deixar de pensar e falar, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu vou pedir para você fazer um pequeno exame. Como é que está a sua vida? Como é que está a casa, onde você trabalha e tudo? Olha como é que é legal de você pensar nisso. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Isso me trouxe um pouquinho sobre este assunto. Eu estou pensando nisso agora, não tinha preparado nada, gente. Mas sobre equilíbrio. Uma vida equilibrada. Sabe? De você ter a sua casa equilibrada, organizada, arrumada. Seu guarda-roupa equilibrado, organizado, arrumado. A sua cozinha, a sua casa como um todo. E o seu trabalho, da mesma forma. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe quando a gente vai deixando coisas? Não sei como é que é cada um no seu trabalho, mas às vezes tem gente que empilha um monte de coisa, tem que resolver, vai empilhando e vai fazendo. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu sei que isso não está na Bíblia. Mas eu tenho certeza que isso a gente pode enquadrar em equilíbrio. Equilibrar a nossa vida. Agora vamos aperfeiçoar um pouquinho mais esta visão. Como é que está aqui? Dentro de mim. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. A gente pode falar disso sobre as nossas emoções, sobre as nossas coisas lá dentro. Está faltando uma conversa? Está faltando, né? Alguma coisa que está faltando você fazer ainda? Alguma coisa está fora do lugar aí dentro? Ou estou precisando cuidar disso aqui? Quer ver? O corpo. Estou precisando cuidar. Alguma coisa quebrada? Entende como é que é profundo isso? Isso mexeu comigo. E aí, eu estou vendo aqui, ó, equilibrados. Eu acho que a gente pode muito bem avançar na questão da minha vida equilibrada. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Quanto mais a gente cuidar desta área, todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter esse equilíbrio resplandecendo. A gente vai vivendo cada vez mais leve. Leve.
Porque aí eu vou lembrar que, olha que gostoso, não tem nada faltando, não tem nada quebrado e nada fora do lugar. Se tá quebrado, arruma. Tá faltando, então precisa organizar isso. Tá alguma coisa fora do lugar, então arruma. Isso, imagina, sai de nós, dá tudo que é externo, mas aqui dentro. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar assim. Demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Aí eu entendo que quando a gente está equilibrado, ou a gente busca esse equilíbrio, nós vamos conseguir nos comunicar com as pessoas de uma forma mais mansa. Aonde a palavra de Deus, quando nós falamos dela, ou as nossas atitudes, o versículo anterior fala, olha só o versículo anterior, o verso 1. Olha lá como é que está escrito, ó, o final dele. Tito 3:1. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Então, quando eu for fazer com a mansidão uma vida equilibrada, isso vai ter um efeito tão bonito na vida das pessoas que me cercam. O impacto que vai causar nas pessoas que nos cercam é muito grande. Quando nós temos uma vida equilibrada, quando nós estamos ali sujeitos às autoridades, sem falar mal, sem julgar,